Olá a todos, iniciaremos então a nossa disciplina Mecânica e Máquinas Motoras. Eu sou o Fábio Baio e essa é uma disciplina do curso de Agronomia ou de Engenharia Florestal do CPCS da UFMS. É importante destacar que essa disciplina ela é lecionada, apresentada em vários cursos de graduação no Brasil. Classicamente, ela é um curso de agronomia, que foi um curso mais antigo durante a história do Brasil. E nós temos depois no curso de engenharia florestal essa disciplina, assim como de engenharia agrícola e do curso de zootecnia, enfim, dos cursos de ciências agrárias. Nós temos essa disciplina que pode ter outros nomes, mas o conteúdo muito similar, o conteúdo é direcionado pelo MEC e com poucas variações dependendo do lugar onde, ou do local do Brasil onde ela é lecionada. Muitas vezes ela tem uma particularidade em determinada região no Brasil em função do atendimento do mercado local, aonde esse profissional está sendo formado. Mas muitos cursos também utilizam desse pacote, desse conjunto de informações, de conhecimento, na disciplina de máquinas agrícolas. Então, muitas vezes a disciplina de máquinas agrícolas começa com a mecânica e máquinas motoras e depois passa para implementos, sendo uma disciplina maior. Mas aqui a gente divide em duas disciplinas separadas, até para ficar menos maçante e poder diluir esse conteúdo ao longo dos anos de graduação. É importante que essa disciplina seja lecionada lá no início, principalmente em segundo ano. Já máquinas agrícolas, depende do lugar, ela é lecionada em terceiro ano e depende do lugar, ela é lecionada em quarto ano. Por quê? Porque é uma disciplina profissionalizante, máquinas agrícolas, onde o profissional ele precisa sair da escola sabendo fazer a regulagem de um pulverizador, a regulagem de uma semeadora, não é? Os princípios básicos dessas regulagens. E então é interessante que seja mais para o final do curso. Então por isso que a gente divide aqui em duas disciplinas. Mas o que é mecânica e máquinas motoras? Né? Você pode se perguntar o que você está fazendo aqui nessa disciplina. Bom, se você, basicamente, mecânicas e máquinas motoras, estuda o funcionamento dos motores, ou seja, a diferença entre o motor de combustão interna de 2 tempos, a diferença de um motor para um motor de 4 tempos. Por que nós temos motores diesel em tratores, na grande maioria das vezes? Por que não é a gasolina o trator, ou a álcool, já que nós temos produção de álcool no Brasil? O que o diesel oferece para proporcionar essa diferenciação no uso desse combustível nos tratores agrícolas? Assim como eu preciso saber também, você precisa saber enquanto profissional, ou nós, né? Principalmente como é que funciona o trator agrícola. Então nós começamos com motores e vamos estudar o trator agrícola. Nessa tela aqui, por exemplo, você vai aprender o que é esse dispositivo que eu estou apontando aqui, que são as válvulas de controle remoto. Para que serve? Aqui nós estamos apontando a tomada de potência. Para que serve? O levante hidráulico e como funciona em relação ao uso desse dispositivo com uma roçadora ou um pulverizador que vai acima do solo, ou se não um arado ou uma semeadora que vai em contato com o solo. É diferente o processo de utilização desse dispositivo chamado braço hidráulico ou levante hidráulico, né? Mas, por que os tratores possuem essas garras nos pneus ou no rodado? Enfim, nós estudamos o trator por completo para quê? Não só para saber como ele funciona, mas também para você, enquanto profissional, poder cobrar do trabalhador que você está gerenciando no campo a utilização correta. Por exemplo, o uso correto da embreagem, não ficando descansando o pé em cima da embreagem do trator,
Por exemplo, por que o trator tem dois pedais de freio? Não vou responder essas perguntas hoje, a gente vai descobrir ao longo da série. O trator tem dois pedais de freio, para quê? Né? O trator tem um acelerador de mão, para que o trator tem um acelerador de mão? Né? Por que o trator tem esses pesos no rodado? Por que o pneu do trator é tão largo assim? Enfim, todas essas dúvidas, esses questionamentos, você precisa entender enquanto profissional da área agrícola, porque você depois vai ter que gerenciar grupos de trabalhadores e saber o que é uma coisa ou outra, tá certo? O que é por exemplo, aqui nessa ilustração que eu estou fazendo, o que é um rodado ou um trator de pneus 4x2 tração dianteira auxiliar, ou o que é um trator de esteira. Os dois podem ter a mesma potência, mas o que diferencia um de outro? Então essas perguntas todas a gente vai responder ao longo da disciplina. Né? E mais, por que ou como eu vou escolher a configuração de um trator na hora da compra? Por exemplo, o número de válvulas de controle remoto, o trator pode vir sem nenhuma ou vir com até 6 válvulas de controle remoto. Então, como é que eu escolho o número de válvulas de controle remoto que eu preciso? Né? Assim como nós temos tratores maiores, a TDP tem categorias diferentes em função do tamanho do implemento que o trator vai acionar. Então a gente precisa saber utilizar, a gente precisa saber gerenciar quem está utilizando e a gente precisa saber comprar a máquina. Porque uma vez que você comprou o trator e comprou ele errado, você dançou, você fez uma grande cagada técnica. Porque você vai ficar com essa máquina ou até você conseguir vendê-la e passar para frente, ou vai ter uma utilização, vamos dizer, limitada do ponto de vista das suas necessidades. Então, nesse sentido, a gente precisa saber comprar a máquina. Então, é por isso que a gente está aqui nessa disciplina Mecânicas e Máquinas Motoras. Obviamente que ela ainda é um pré-requisito para a matéria posterior, que é Máquinas Agrícolas. O trator agrícola é uma ferramenta polivalente. O trator agrícola, por si só, ele não faz trabalho. O trator agrícola, ele tem que ser acoplado a implementos agrícolas, por isso aqui o destaque, para realizar uma função ou um trabalho. Por exemplo, a gente está vendo aqui esse implemento chamado pá carregadora ou concha, chamado vulgarmente no campo, que ela serve para movimentação de material. Que material? Calcário, né? Abastecer uma carreta para distribuição de calcário, como exemplo, né? Fazer cavar um buraco, né? Fazer movimentação de material. Esse dispositivo é um implemento chamado arado. Para que ele serve? Ora, ele serve para fazer a atividade chamada aração. O que é a aração? É a descompactação e movimentação de terra. Né? Para quê? Para preparar o solo para fazer a semeadura depois. Então é o trator que faz a aração? Não, quem faz a aração é o arado. A gente está vendo um outro implemento de preparo de solo que chama escarificador. O que esse escarificador está fazendo? Está fazendo a descompactação mais superficial do solo, com menor movimentação de terra do que o arado. Né? É o trator que está escarificando? Não, é o implemento. Então veja, o trator é uma ferramenta aonde nós acoplamos os implementos para a realização de trabalhos específicos. Tá bem? O trator por si só não faz trabalho nenhum. O trator só se movimenta, é um veículo para realizar o trabalho associado com o implemento que ele está acoplado. Acoplado significa conectado, ligado. Então veja, esse implemento ele está acoplado ao trator através do levante hidráulico. Esse implemento, o escarificador, é um escarificador de arrasto. Ele está acoplado ao trator não pelo levante hidráulico, mas pela barra de tração. Né? O trator arrasta o implemento.
Então ele está conectado ou acoplado através da barra de tração. Então esse é um termo técnico que a gente vai usar bastante. Acoplamento. Mas qual que é a diferença básica de um trator e de um carro, hein, gente? Por que que o trator é a diesel? Né? Por que que o trator é a diesel? Então, qual é a diferença básica do motor do carro para o motor de trator? Né? Para que que a gente usa o carro? A gente usa o carro para se locomover, se movimentar, carregar pessoas. E aonde a gente anda com o carro? Andamos em estradas, andamos em. Pode ser pavimentado ou não, pode ser uma estrada de terra, mas enfim, andamos por vias públicas, né, de, na teoria, fácil deslocamento. E o trator? O trator ele foi feito para carregar pessoas? Aliás, aqui vai uma dica de segurança operacional. O trator ele só tem um posto de trabalho, o assento do operador que eu estou apontando agora. O trator ele não serve para carregar pessoas. Então aquela coisa de utilizar o trator para ir na igreja de domingo está errado, né? Porque vai empoleirando um monte de pessoas aqui. Esse caso não dá porque ele é cabinado, né? Mas ele, se o trator fosse para carregar pessoas, ele tinha assentos adicionais, como um carro. O trator não é para carregar pessoas. O trator só tem um posto de trabalho, que é o posto do operador. E o trator ele possui uma configuração diferente do carro. Veja que ele tem, enquanto o pneu do carro ele tem até canais de desenho no pneu do carro, mas isso é para dispersar a chuva e não acontecer a aquaplanagem numa eventual chuva, não é? Se fosse seco, totalmente seco durante todo o período, o pneu do carro não precisaria ter essas ranhuras. Já o pneu do trator, veja, o rodado do trator tem garras. Ele tem garras para quê? Para promover o maior atrito do pneu contra o solo. Para a hora é como se fossem as garras da chuteira de um jogador de futebol. Por que que o jogador de futebol usa garras na chuteira? Para ele se prender melhor ao solo na hora que ele vai atuar com força nas pernas para se locomover, ele não pode escorregar. Assim como o trator, se o pneu do trator fosse liso, ele ficaria rodando, rodando, rodando e patinando e não sairia do lugar. Então o pneu do trator precisa ter garras. Para quê? Para promover um maior contato, maior ação de atrito entre o pneu e o solo, para fazer o trator se locomover. Por quê, gente? Porque o trator precisa realizar trabalho. Veja, o trator precisa estar ligado a um arado. Na hora que o arado está engarfado, enraizado, penetrado no solo, ora, o trator precisa fazer ele precisa ter muita energia. Ele precisa ter muita energia para fazer movimentar esse implemento que está em contato com o solo. Então o trator ele precisa ter bom contato com o solo para diminuir o patinamento, assim como o trator precisa ter energia para fazer o arado se locomover dentro do solo, para fazer a aração, por exemplo, a descompactação. Então, nesse sentido, por que que nós temos a maior parte, a grande maioria dos tratores agrícolas, e nós vamos ver outros tipos de tratores, a gente tem trator agrícola com motor a diesel. Por quê? Por quê? Porque o motor a diesel, ele possui maior torque. Então o trator precisa ter uma energia, porque, por exemplo, nós temos um carro, esse carro aqui é um carro, para você ter uma ideia. Esse tamanho de trator é um trator de 70, 80 cavalos. Eu não me lembro se é 90 cavalos, mas não passa disso, tá? É um trator de 80 cavalos, vamos colocar aí 80 cavalos. E um carro desse tem 100 cavalos. Ora, pessoas. Por que que eu não coloco então esse carro de 100 cavalos para tracionar um arado?
Ah, porque você falou, porque ele não tem garra. Ah, então vamos colocar o pneu com garra aqui, ó, não é? Vamos colocar o carro com garra no pneu e vamos fazer esse carro que tem maior potência do que o trator. Então, olha só o descompasso do que você está. E a gente vai aprender isso na aula seguinte, na aula que vem. A diferença entre força, torque e potência. O que são esses três elementos, essas três variáveis que a gente, de certa forma, aprende lá no segundo grau. Então a gente vai rever isso e a gente vai ver a importância fundamental do trator ter torque. Por que ele precisa ter torque? Ora, porque ele precisa fazer um braço de alavanca aqui, ó. É como se fosse você colocar aqui uma alavanca, um pedaço de ferro e movimentar-se aqui, ó, para frente, né? Coloca uma barra de ferro aqui, ó. Deixa eu desenhar para você ver. É como se fosse a gente cravasse aqui uma barra de ferro no chão e empurrasse essa alavanca. Ora, se eu tiver muita força aplicada a essa alavanca, eu vou conseguir movimentar o arado. É só ter muita força. E essa barra de ferro, ela não entortar, não é? Então é isso que o trator está fazendo. Veja, ela está encravando aqui, ó, o pneu contra o solo. Tá vendo aqui? O pneu vai encravado contra o solo e aí ele aperta uma força aqui, ó, uma energia muito grande aqui no rodado, fazendo a movimentação do rodado. Então aqui, ó, é exatamente o princípio da aplicação do torque. Veja que aqui então o trator ele precisa ter torque. Torque para quê? Porque ele vai nesse braço de alavanca aplicado aqui no rodado, ele vai aplicar uma força aqui, ó, fazendo com que essa alavanca chamada rodado, ela se desloque, ande, caminhe, e com isso arraste o arado que está encravado no solo. Então o trator precisa ter torque, muito torque. Então nesse sentido, o carro, ainda que ele tenha 100 cavalos de potência e seja, do ponto de vista da potência, mais potente que do trator, o carro ele foi feito para desenvolver velocidade. Velocidade. Né? Então, nesse sentido, praticamente aqui a rotação em quinta marcha, por exemplo, nós temos carros hoje com oitava marcha, nona marcha. Então esse engrenamento dessa caixa de câmbio, que é o dispositivo na máquina que faz a mudança de velocidade, muitas vezes a última marcha do carro ela está multiplicando a rotação do motor. Nossa, quantos termos técnicos diferentes, é por isso que a gente está começando uma aula introdutória e a gente vai desmembrar todos esses conceitos conforme o passar da matéria. Né? Então o motor, onde a energia da gasolina ou do diesel é transformada em energia mecânica rotativa, essa energia passa por um dispositivo chamado caixa de câmbio ou caixa de mudança de marchas, aonde a rotação ela pode ser multiplicada, por exemplo, no carro, vai multiplicar a rotação do motor quando ele está lá em quinta, sexta, nona marcha. E no trator? O trator não foi feito para desenvolver velocidade de 100 km por hora. O trator até pode ter uma marcha, a última marcha, para a posição de transporte em rodovias e atingir no máximo, para motores brasileiros, ao redor de 30 km por hora. Mas o trator ele trabalha numa velocidade entre 5 e 15 km por hora, para a grande maioria das aplicações, 5 e 15. Ah, mas eu faço uma pulverização lá a 20. Eu estou falando na grande maioria das aplicações, entre 5 e 15 km por hora. Então, o trator não foi feito para desenvolver velocidade, mas o trator precisa ter torque. Torque. Força no braço de alavanca. Para quê? Para movimentar um arado que está encravado no solo.
Então essa rotação do motor do trator, 1.900 RPMs, o que é RPM? Rotações por minuto. 2.200 RPM, rotações por minuto, do motor. Só que aqui no pneu atrás, ele não está girando a 2.200 rotações. Ele vai girar aqui, ó, 3, 4, 6 rotações por minuto, 10 rotações por minuto. Não é? Então essa redução de rotação, essa grande redução de rotação, está multiplicando o torque gerado no motor. E é esse torque gerado no motor que vai fazer esse braço de alavanca para a movimentação dos implementos, principalmente aqueles que exigem maior força tratória, os implementos em contato com o solo, né? E para isso, para ter esse torque multiplicado, nós precisamos de um motor que proporciona grande capacidade de geração de torque, que são os motores diesel. Então é por isso que a gente vê, na grande maioria das vezes, trator, quase que 99,9% dos tratores são motores a diesel. Óbvio, eu tenho que fazer uma parte que mais recentemente, com a evolução da tecnologia, nós começamos a ter tratores elétricos de 50, 70 cavalos. Mas isso é outra conversa. Então, o trator é a diesel. O motor do trator é a diesel. Por quê? Porque o motor a diesel gera grande quantidade de torque, maior do que os motores a gasolina. A menos que o motor a gasolina seja elevado a rotação para muita rotação, tá certo? Então, vou reformular minha frase então. Os motores a diesel conseguem gerar grande quantidade de torque com menor rotação quando comparado aos motores a gasolina. Por consequência, o consumo de energia, né, a transformação de energia do diesel, da energia química dentro das moléculas para energia mecânica, é muito mais eficiente para realizar trabalho mecânico, principalmente aqueles de implemento de contato com o solo. E agora, mais rapidamente, depois de eu fazer essa parte introdutória da importância do trator, por que você precisa aprender trator e principalmente por que os tratores têm motores diesel, vamos ilustrar mais a nossa preleção a respeito dos trabalhos que o trator faz. Então veja que aqui o trator ele está sendo utilizado não só para tracionar o implemento, assim como para empurrar o implemento também. Então veja que nós temos engates hidráulicos muitas vezes, só na grande maioria das vezes, na parte de trás do trator. Porque a gente aqui no Brasil está mais acostumado a utilizar o trator para tracionar o implemento. Mas às vezes nós queremos fazer um trabalho associado, por exemplo, vou usar aqui atrás uma roçadora, né? Ou um mower, que é o que está sendo usado aqui para cortar o capim, e aqui atrás está enfileirando. Né? Eu poderia usar aqui uma roçadora para cortar a vegetação e usar aqui um implemento chamado distribuidor de adubo sólido para fazer adubação com nitrogênio em cobertura. Ou seja, uma passagem só do trator eu faria 2 trabalhos, 2 atividades, 2 operações agrícolas. Então eu costumo com esse termo também. A operação agrícola. O que é uma operação agrícola? Semear, cultivar, pulverizar. Né? E o trator, então, ele pode ter esse opcional, porque se a gente vê nas feiras, a gente não vai ver esse levante hidráulico na frente, mas existe para vender. Né? Se eu quiser um com levante hidráulico dianteiro, principalmente se for importado da Europa, utiliza muito essa configuração de trator na Europa, realizando 2 trabalhos ao mesmo tempo, eu posso ter. O trator ele pode ser utilizado para fazer a acoplagem ou acoplamento de um implemento estacionário, como nesse exemplo que a gente está vendo aqui. O trator, né, ele está acoplado aqui a uma bomba hidráulica e essa bomba hidráulica está fazendo a sucção
da água, do rio, do lago, e bombeando essa água aqui, por exemplo, poderia estar acoplado a uma mangueira aqui para realização de irrigação. Nesse caso, nessa configuração, nós estamos usando uma máquina estacionária. Por quê? Porque a máquina não vai ser tracionada, ela trabalha paradinha. Ok? Então, nessa condição, ela está usando o trator para fazer um trabalho parado. O trator nem caminhando está. Só está aproveitando aqui a energia mecânica sendo produzida no motor do trator e fazer o acionamento aqui dessa bomba através da tomada de potência. O trator pode ser utilizado para fazer a movimentação de máquinas hidráulicas, veja aqui com uma pá carregadeira, que a gente já viu anteriormente, ou com uma retroescavadeira. Né? Uma retroescavadeira é uma máquina de fazer movimentação de terra na parte de trás do trator. Né? Então, nesse sentido, a energia mecânica do trator está fazendo a movimentação de máquinas hidráulicas através do acionamento de esses dispositivos chamados pistões, né? São vários, então são pistões. Que na terminologia da mecânica, da engenharia mecânica, esse dispositivo se chama êmbolo hidráulico, popularmente conhecido como pistão. Quais são os componentes principais do trator que a gente vai estudar? O motor faz a conversão da energia química do combustível em energia mecânica. A embreagem já faz parte do processo de transmissão, já saiu do motor. Então a gente vai ver aqui as diferenças, os diferentes tipos de motor, como que o que significa aquele termo chamado cilindrada, não é? E como que a potência é produzida aqui dentro do motor. A embreagem faz o desligamento do motor com a caixa de câmbio. A caixa de mudança de marcha, o caixa de câmbio, que faz a alteração da velocidade e o aumento do torque, porque toda vez que eu diminuo a rotação da velocidade da engrenagem, estou aumentando o torque. Ele também faz através aqui, ó, do acionamento dessas engrenagens, está fazendo o acionamento do eixo que leva a rotação até a tomada de potência, a TDP. Depois na transmissão nós temos o diferencial que faz a movimentação da angulação em 90 graus, em perpendicular aqui, que vem do motor para os rodados. Né? Aí depois nós temos a redução final, esse redutor, veja que é uma peça grande. O que essa peça grande está fazendo aqui? Diminuindo a rotação do rodado e multiplicando o torque. E o rodado, os diferentes tipos de rodado, como que eu leio corretamente para eu comprar um pneu novo, o código do rodado, e principalmente depois, por fim, como eu disse a vocês, o trator ele precisa ter uma grande energia aqui, ó, de atrito com o solo. Então não só as garras do pneu do trator do rodado faz essa função de atrito, mas também os pesos. Nós estamos vendo aqui peso sólido e também eu posso usar, ou quando não usar, não é? Ou quando não usar, peso líquido, que é a água dentro do pneu, isso se chama lastro. Então, como fazer o lastreamento do trator correto? Porque se eu colocar lastro demais ou peso demais, eu acabo consumindo combustível desnecessariamente. Eu quero colocar lastro suficiente para promover o atrito do trator contra o solo para a movimentação do implemento. Que nesse caso desses dois implementos aqui, que trabalham na superfície do solo, eu não precisaria quase que lastro nenhum. O pioneiro dos tratores. O primeiro trator era um trator a vapor, aonde nós fazíamos a alimentação de calor ao motor, acontecia fora do motor em si. Porque o motor a vapor, ele funciona através da movimentação do calor existente no vapor do gás de uma água, de uma caldeira que está fervendo a água. Então esses motores chamam motores de combustão externa, porque a combustão, a queima
da lenha acontecia externamente ao motor, numa fornalha. Então os primeiros tratores eram tratores a vapor. E depois, obviamente, houve uma evolução e observaram que isso era uma trazia vantagens de maior capacidade de tração, motores mais potentes, o uso de motores de combustão interna. Então, na grande totalidade hoje, nós usamos motores de combustão interna, onde a queima do combustível diesel, gasolina, etanol, ocorre dentro do motor, na chamada câmara de combustão. Mas eu coloquei esse trator aqui, ó, só para você que desde os pioneiros nós tínhamos aqui, olha, uma grande massa metálica que conforme a movimentação do motor ela roda, e isso também existe nos tratores atuais, não é? E essa massa metálica é para proporcionar uma reserva de torque ao trator. Olha, de novo, reserva de torque. Torque é fundamental ao trator. Por quê? Porque a hora que eu implemento o arado entra em contato com uma pedra aqui, ó, essa pedra vai demandar maior energia do trator para que esse arado passe essa pedra, movimente essa pedra. A pedra ela está causando uma resistência maior para a movimentação do arado. Então, nesse sentido, o trator precisa ter torque. E em momentos como esse, ele precisa ter uma reserva de torque. Então veja você que além do trator possui torque grande, em determinadas situações ele ainda possui uma reserva para suplantar ou ultrapassar obstáculos que venha a ter durante a atividade de, principalmente, preparo de solo ou plantio, semeadura. Os tratores mais atuais, mais avançados, e a gente está, quem sabe, caminhando para isso, será? Tratores autônomos, né? Então aqui eu não preciso ter a cabine do operador. Por quê? Porque o trator ele vai operar sozinho. É para isso que estamos caminhando? Será? Os tratores chineses, com a abertura do mercado, estão cada vez mais adentrando o mercado mundial de todas as máquinas, né? E também no Brasil, nós temos tratores chineses sendo comercializados aqui. Nós temos tratores indianos. E por que nós temos a entrada de tratores chineses? Porque, ora, pensa você, por que você vai procurar uma coisa lá no AliExpress, por exemplo? Pelo preço? Não é? Talvez. Tratores indianos, por que os tratores indianos estão vindo no Brasil? Pelo preço. Né? Um trator, uma pouco de história. Esse foi o trator brasileiro. Né? Então a gente já teve fábrica de trator. Mas nós temos fábricas aqui. A Massey, a New Holland, a Case, a John Deere, a Valtra. Todos eles fabricam no Brasil. Sim, com tecnologia importada, né? Porque são multinacionais, todas elas desenham os tratores fora, com poucas e raras exceções. Por exemplo, um desenho de um trator John Deere é praticamente todo americano. Quando não, ele é europeu. Um trator de 75, 85 cavalos. E um trator Valtra, por exemplo. O trator Valtra ele tem bastante nacionalização de projeto. Mas esse era todo brasileiro. Companhia Brasileira de Tratores. Era um trator muito robusto, utilizado muito para fazer a abertura de cerrados. E a gente está vendo aqui, inclusive, um trator 4x2 clássico, né? Já começando aqui o assunto rodado. Então é só o pneu de trás. Então eu quero aqui ilustrar para você que quando o pneu ele tem garras, ele tem a função tratória de ajudar no desenvolvimento do deslocamento do trator. Quando o pneu rodado ele não tem garras, ele tem a função simplesmente para suportar o trator, né, para sustentar o trator, e nesse caso do rodado dianteiro fazer o direcionamento. Então o trator agrícola ele precisa ter garras.
Se não tiver garras, não é um eixo de tração. Então esse eixo dianteiro desse trator aqui não tem a função de tração. Então a classificação geral do trator quanto ao rodado. A gente acabou de ver um 4x2. Veja que o pneu rodado dianteiro ele tem a função só de direcionamento. Nós estamos vendo aqui um trator que está ajustado para fazer o trabalho em parreiras, em uva, por exemplo, né? Nós temos o trator 4x2 TDA. Por que ele chama 4x2 TDA? Porque ele tem a função de tração no rodado dianteiro. Então, tração dianteira auxiliar, TDA. Tração dianteira auxiliar. Então, esse é um trator 4x2 TDA, tração dianteira e auxiliar. Por que auxiliar? Porque ele não tem a mesma capacidade tratória do que o rodado traseiro. Então, ele é 4x2 com tração dianteira que auxilia na tração, mas o rodado dianteiro não tem a mesma capacidade tratória, porque a dimensão do pneu, olha, consegue enxergar aqui, ó, veja. Então, quando você olha um trator, ele tem garras no pneu dianteiro, mas o pneu dianteiro é menor do que o pneu traseiro, ele é um 4x2 TDA. Se ele não tiver garras no pneu dianteiro, ele é um 4x2 simples. E se o pneu dianteiro for do mesmo tamanho, da mesma dimensão que o rodado traseiro, como nesse caso aqui, aí sim ele é um 4x4. Então esse trator aqui ele não é um 4x4, ele é um 4x2 TDA. A função dianteira tem a função de tração sim, mas não com a mesma eficiência ou capacidade tratória do que o rodado traseiro. E também nós temos um rodado chamado rodado esteira, nesse caso. É uma esteirinha pequena. Então eu estou colocando esse trator pequenininho porque nem sempre as esteiras são máquinas gigantescas. Nós temos esteiras em tratores pequenininhos também. E qual é a função da esteira principalmente? Ora, é aumentar a área de contato com o solo. Para quê? Para promover maior tração com menor compactação. Mas a gente vai voltar a isso num outro momento. Então essa é a classificação dos tratores quanto ao rodado. Agora a classificação do trator quanto ao chassi. Os primeiros tratores, ou os tratores menores, são tratores monobloco, aonde o motor do trator, diferente do monobloco do carro, que a gente está acostumado com esse termo, né, em carro, em veículos de passeio, e a gente até já ouviu isso associado, mas em máquina agrícola, em trator, um trator monobloco é quando o bloco do trator, do motor do trator, veja que eu estou apontando o motor do trator. Tem aqui embaixo, ó, cárter, os pistões aqui em cima. Né? Então aqui eu estou apontando o motor do trator. E o motor do trator ele está ligado ao eixo dianteiro e ele está ligado à caixa de transmissão, ou seja, o bloco do motor tem a função de sustentação estrutural do trator. Para isso, o motor precisa ser mais robusto. Ora, porque ele precisa sustentar a máquina. Então é um motor mais parrudo, um motor mais robusto. Já nessa configuração do meio, nós temos aqui onde eu estou apontando um semi-chassi, aonde o motor do trator está sendo sustentado pelo chassi. Então a gente está vendo esse chassi aqui, ó, que está ligado ao eixo dianteiro. E o motor, então, ele perde a necessidade de ser parrudo, maior, porque quem está sustentando a máquina é o semi-chassi, ligado aqui na frente, sustentando o motor, e depois ligado aqui atrás no eixo traseiro. Então o motor perde a função de sustentação. Com isso, o motor pode ser mais leve, portanto mais barato, e mais eficiente do ponto de vista da troca de calor, do ponto de vista de conversão de energia. Então, nesse sentido, esses motores não precisam fazer a função estrutural. Assim como na classificação de chassi, nós temos também os tratores articulados, como nesse caso.
Então aqui a gente está vendo um trator, geralmente de grande porte, aonde o chassi é articulado, ou seja, a estrutura de sustentação do eixo dianteiro e eixo traseiro, ela é articulada como se fosse um caderno de brochura que movimenta no meio. Então aqui não é o rodado dianteiro que está movimentando para um lado ou para o outro, ou fazendo o direcionamento do trator. É o ângulo relativo entre o rodado dianteiro e o rodado traseiro que está fazendo esse deslocamento, esse direcionamento. Nós também temos a classificação do trator quanto ao seu uso, e aqui eu quero colocar bastante enfoque, por quê? Porque o nosso foco de ensino nessa disciplina são os tratores agrícolas e os tratores florestais, principalmente o trator agrícola. O trator florestal, só aqui para fazer uma diferença, ele praticamente não tem muita diferença em relação ao trator agrícola. O trator florestal só é categorizado assim, por quê? Porque ele vai possuir estruturas, como a gente está vendo aqui, ó, de proteção contra queda de árvore, né? Pode acontecer algum acidente no meio da floresta. Trabalhar, por exemplo, numa área de colheita, eventualmente a árvore pode cair em cima do trator. Então, nesse sentido, o que é a diferença do trator agrícola para o florestal? Estruturas de proteção para o sujeito, estruturas de proteção para o motor, porque veja, se entrar um galho aqui, cortar uma mangueira, eventualmente o trator vai parar. Então ele possui dispositivos de segurança, de proteção para o radiador aqui na frente, para o motor e para o operador. Além de muitas vezes ele possui também estruturas de proteção para o rodado, para o pneu, como a gente está vendo aqui essas correntes. Não é para andar na neve, é porque o trator precisa andar sobre tocos, sobre galhos. E para diminuir esse efeito que esses galhos podem trazer de furo do pneu, esses dispositivos auxiliam aí nesse sentido. E por fim, nós temos os tratores industriais, como esse. E esses tratores industriais são usados para quê? Ora, para fazer principalmente a tração de carretinhas, movimentação de carga. Então ele anda na terra? Não. Então o pneu do trator industrial, você viu isso aqui certamente nos tratores de aeroporto. É a mesma configuração, ele só serve para puxar carretinha. Então os rodados do pneu do trator industrial, ele não possui garras. Por quê? Ele anda no concreto, anda no asfalto, né? Não anda no solo. Né? Então esse é o nosso foco, trator agrícola. Os outros são derivação do trator agrícola. Agora vamos ver as diferentes classes de potência de tratores. Como que eles são classificados quanto à sua potência? Então a gente viu que ele pode ser classificado quanto ao chassi, ele pode ser classificado quanto ao seu uso, agrícola, florestal, e aqui quanto à faixa de potência. Então nós temos 4 classes de potência. Os tratores menores do que 50 cavalos é da classe 1. Principalmente aqui nessa classe nós temos os tratores para horticultura, os tratores para fazer trabalhos com implementos estacionários, trator para movimentação de carga, carretinha, tratores de 50 a 100 cavalos, principalmente para propriedades pequenas a médias, e para algumas atividades específicas. Por exemplo, se você é fruticultor de citricultor, usa muito cavalo de 75 cavalos. Trator de 75 cavalos, dessa classe 2. Tratores para 500 hectares, né? Até, quem sabe, tratores maiores para grandes propriedades. Então, trator de 100 cavalos até 200 cavalos é classe 3. 100 cavalos mais para propriedade de porte médio, 200 cavalos mais para propriedade de porte grande. Além de algumas atividades específicas. Por exemplo, puxar transbordo, carreta de transporte de cana, chama transbordo. Tirar a cana no meio do talhão, para trazer até o caminhão rodoviário, que não entra dentro do solo, da terra, do talhão. São tratores de 180 cavalos, 200 cavalos, 220 cavalos. E tratores da classe 4, principalmente tratores para semeadura e preparo de solo.
Dificilmente você vai ver um trator de 250 cavalos, 300 cavalos para pulverização. Mas ele pode ser muito utilizado para preparo de solo, semeadura. Então essa é a classificação de potência de trator, as classes de trator quanto a sua classificação em potência. Esse é um gráfico da Espanha, mas ilustra muito o que eu quero falar. Ou o que eu acabei de falar agora há pouco, quando eu falava que tratores para pulverização, principalmente tração de pulverizadores tracionados, sejam turboatomizadores dos citros, ou mesmo pulverizadores de barra de 18 metros, barra de 14 metros, de 20 metros, usado muito no Paraná, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, né? Usa tratores de 75 cavalos, 85 cavalos. Então é isso que a gente está vendo nessa pesquisa que foi desenvolvida lá na Espanha, mas que eu só quero ilustrar que aqui também no Brasil tem essa distinção. E eu coloquei alguns círculos aqui para destacar. Por exemplo, trator de transporte, 30 cavalos. Então veja, tá vendo? Menor que 30 cavalos. Então ele serve para, veja, que a gente vê mais essa classe de trator, de tamanho de trator, de 30 cavalos, para fazer esse processo. Dificilmente a gente vai usar um trator de 180 cavalos para tracionar uma carretinha. A menos que seja uma carreta de transbordo de cana, que vai tracionar 14 toneladas, 16 toneladas, 18 toneladas. Aí eu preciso de um trator maior. Olha, tratores para semeadura. Na Espanha é um trator de 120 cavalos, a grande maioria. Aqui no Brasil não, aqui a gente está vendo uma transformação nos dias atuais. A gente ia muito para trator de semeadura, trator de 180, 200 cavalos. Hoje nós estamos aumentando esse tamanho de trator para 300 cavalos, 400 cavalos, principalmente na região do Cerrado. Mas e lá no norte do Paraná? Não comporta um tamanho de trator desse. Vai continuar com um trator de 120 cavalos, 140 cavalos nessa região, né? Trator para tratamento fitossanitário, tanto lá na Espanha quanto aqui no Brasil, é o que eu comentei, tá vendo? Para pulverização, tracionar, pulverizador tracionado. Trator de 75 cavalos, 85 cavalos. E agora vamos falar um pouco dessas classes e tamanhos do trator em relação à sua potência. O que mais vende aqui no Brasil? Então aqui a gente está vendo uma estatística da Anfávia. A Anfávia é a associação desses fabricantes de veículos automotores. Ele tem uma página lá de estatística onde eu posso puxar os Excel e gerar um gráfico como esse aqui que eu gerei. Isso aqui é a venda de tratores no Brasil em 2020. Então hoje o mercado de tratores nacional é o mercado que fabrica nacionalmente 35 mil tratores por ano. Nossa, mas a venda é mais, então é de importado. Mas eu quero mostrar para você aqui e chamar a atenção, olha só, os dois perfis de tratores mais vendidos no Brasil. Totalizando aqui, quase que 13.500 unidades. Então, desses 35 mil tratores, quase 14 mil unidades é trator de 75 cavalos e 85 cavalos. Então, essa é a grande maioria dos tratores vendidos do Brasil, né? Mas está aumentando muito. Veja, está mesmo. Até 10 anos atrás não tinha muito trator maior que dos 200 cavalos no Brasil. Começou a ter os tratores de 220 cavalos, de alguns fabricantes que puxaram a fila, e outros de importados. Depois vieram os tratores de 240 cavalos, e os de 250, 260, 270, 300 cavalos. Todos os tratores maiores que 250 cavalos estão somados aqui, tá? Então assim, de 250 para mais, não é porque isso aqui é 260, não. Todos os maiores de 250 estão somados aqui. Então, o tamanho do mercado de tratores maior que 250 cavalos no Brasil é de 1.200 tratores em relação aos 35 mil. Então, veja você que a grande maioria está aqui, 75, 85 cavalos. Por quê? Em função do perfil do uso. Um perfil de uso mais em todo o sul do Brasil. Um perfil de uso na citricultura. Nossa, aumentou aqui um pouquinho do 180. O que esse 180 está fazendo aqui?
Esse 180 que é maior do que o de 160 e é maior do que o de 220, 200, 220, o que esse carinha está fazendo aqui? Ó? Esse trator de 180 cavalos, ele é usado muito em um perfil de uso no Brasil que é para usina canavieira, puxar transbordo, carreta de transporte de cana. Então esse mercado sucroalcooleiro é muito grande no Brasil. Tem muitas e muitas e muitas usinas que consomem muito trator. Esses tratores funcionam porque consomem muito. Porque eles depreciam rapidamente. Eles usam a vida útil do trator, de 10 mil horas, rapidamente, em alguns poucos anos. Por quê? O trator ele gira 24 horas trabalhando. Então, só algumas curiosidades. O histórico de produção, esse daqui foi tirado dessa informação. Antes nós tínhamos isso mais aberto na Anfávia. A Anfávia ela fazia as estatísticas de vendas, inclusive dos fabricantes, mas tiraram, né? Enfim, essa informação não está mais para o grande público na Anfávia. Mas essa publicação aqui de 2017, só para te ilustrar uma coisa que está acontecendo, mostra a evolução de produção de tratores no Brasil durante 10 anos até 2017, de vários fabricantes. Eu quero chamar a atenção aqui, ó, nesse vermelho de cima. O que está acontecendo? Esse fabricante, ele é um grande produtor de trator de 70, 90 cavalos. Grande produtor de trator de 70, 90 cavalos. Que também, esses tratores, tinham uma característica de um projeto mais antigo. É um projeto, esses tratores especificamente que eu estou falando, hein? Esse especificamente que eu estou falando. Então vendia muito tratores que foram desenhados, fabricados lá na década de... projetados, na verdade. Porque os tratores podem ser zeros, novos, fabricados hoje. Mas o projeto pode ser lá de trás, né? Que é esse caso desse trator de 75 cavalos. Eles passaram por algum facelift para melhorar esse projeto, mas o projeto em si, a base do projeto é da década de 80. Então, nesse sentido, é um trator que eles vinham perdendo o mercado, principalmente aqui, ó. Tá vendo? Para quem? Porque os outros não aumentaram muito. Tá aqui mais ou menos na mesma, hein? Então esse cara estava perdendo o mercado para quem? Importado. Então nós temos muitos tratores com esse perfil de 75 cavalos, 80, 90 cavalos, com preço baixo, fabricado mais barato na China, mais barato na Índia. E aí o agricultor brasileiro acaba comprando, né? Nós temos trator coreano hoje. Nós temos também, na outra escala de tecnologia, tratores maiores, como os alemães, vindo concorrer aí na categoria 200 cavalos, 300 cavalos. Principalmente concorrendo com esse carinha aqui, com esse carinha aqui e com esse carinha aqui. E para ilustrar essa necessidade que a indústria tem para adequação ao mercado, nós mostramos aqui, ó, a revista Cultivar Máquinas de fevereiro de 2021, mostra aqui um perfil, um raio-x de um trator de uma marca, né? Essa marca, o conglomerado chama Agco, mas essa marca chama Massey Ferguson, de um trator de elevadíssima tecnologia. Elevadíssima tecnologia, que é um trator de 160 cavalos. Então esse trator de 160 cavalos, veja aqui, ó, o perfil da cabine dele. Não deixa a desejar em nada para os ditos verdinhos e outros vermelhinhos, né? Não deixa nada a desejar, né? Para concorrer de fabricante para fabricante de mesmo nível. Então esse já é um trator, veja, que já tem, por exemplo, na sua transmissão, não é uma transmissão caixa seca, a gente vai ver isso na aula específica. É uma transmissão que tem uma transmissão de engrenamento hidráulico, chamado Power Shift. O da John Deere tem outro nome, mas funciona da mesma forma, tá?
John Deere deu outro nome para essa tecnologia, mas na grande maioria dos mundos de tratores aí se chama Power Shift, não é? Ou Shift alguma coisa, Shift Tronic, Shift Electric, Shift não sei do que. Então é uma transmissão de engrenamento constante e o acionamento hidráulico. Por quê? Porque o agricultor está demandando por essa tecnologia. O agricultor está demandando que esse trator aqui tenha a capacidade de trabalhar com o piloto automático hidráulico. Para isso o trator precisa estar preparado. Então veja que o mercado de máquinas ele evolui à medida que o mercado dita aquilo que está querendo. E nós, como técnicos, temos que acompanhar essas evoluções para saber o que vai comprar. Então, com isso, eu fecho por aqui. Quero agradecer e a gente se vê na próxima aula. Até!